Meus amigos aqui dos canais Mania de TV, Unbox, Show de Prêmios e Canal Tá Ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Na sequência, agora a gente vai deixar com você um vídeo que a gente está disponibilizando para que você assista aí. Oi, gente! Estudar nem sempre precisa ser uma tarefa complicada e cansativa. Inclusive, dá até para se divertir bastante enquanto estuda e aprende os conteúdos dos vestibulares. Quer ver? No vídeo de hoje, vou te mostrar jogos para smartphones que te ajudam na hora de estudar e deixam todo o seu aprendizado bem mais leve. Para começar, eu quero te mostrar o Pique, que é para quem precisa afiar o cérebro e deixar ele preparado para os estudos. No Pique, você encontra uma seleção de jogos para melhorar sua memória, suas capacidades cognitivas, com jogos de linguagens, games de resolução de problemas, para melhorar a sua velocidade de processar informações, jogos de concentração e foco, agilidade mental e até jogos de emoção que te ajudam a focar em informações positivas. São vários tipos de desafios diferentes para treinar seu cérebro. Existem desafios de escrever o máximo de palavras possíveis com letras aleatórias. Tem caça-palavras, jogos de coordenação motora e mais um monte de opções super variadas. Antes de estudar, que tal deixar a cabeça super afiada? Para isso é só testar o Pique. Ele é um app gratuito para testes nos dispositivos Android e iOS durante 7 dias. Depois desse período, você precisa fazer a assinatura anual para poder ter acesso a mais de 40 games para deixar sua mente totalmente preparada para os estudos. Agora que eu te mostrei um app de treinamento cerebral, que tal começar a ver games que te ajudam em algumas matérias? Um exemplo é o quiz de português. Nesse jogo você vai receber várias perguntas de português em 3 dificuldades diferentes: a fácil, a média e difícil. Primeiro você precisa responder 10 questões fáceis, que são voltadas para os conteúdos de ortografia, fonética e morfologia. Assim que terminar as questões fáceis, o jogo vai te liberar 20 questões de dificuldade média envolvendo sintaxe oracional e os conteúdos de dificuldade fácil. Por último, tem mais 30 questões no nível difícil. Nesse nível, você responde questões sobre semântica, estilística, sintaxes de concordância e regência, normas de pontuação e todos os conhecimentos dos outros 2 níveis de dificuldade. E é super simples de jogar, gente. Você escolhe uma dificuldade, lê a questão e escolhe uma alternativa como se fosse uma questão de prova mesmo. Depois de escolher sua alternativa e clicar em responder, o jogo vai te falar se você acertou ou errou e ainda te dá uma explicação da resposta. Super simples e direto. E não se preocupa se você responder todos os desafios, porque você pode acessar as configurações do app e clicar em reiniciar para receber novas perguntas, tá? Tá a fim de testar seus conhecimentos em português? Então é só baixar o quiz no seu Android e jogar de graça. E que tal treinar seu cérebro com o jogo de matemática para dispositivos Android? Esse jogo reúne vários tipos de exercícios contra o tempo para você afiar seu conhecimento em um monte de conteúdo sobre matemática. Tem exercícios de adição, subtração, multiplicação, potência de 2, raiz quadrada e vários outros. Para jogar, é só acessar a área de treinamento. Lá você faz uma série de desafios que começam com cálculos de adição, em que você precisa descobrir qual o resultado de uma soma entre 2 números. Todos os desafios são contra o tempo. Isso significa que quanto mais você demorar para responder, mais o tempo passa. Se o relógio chegar no 0, o desafio acaba. Mas para ir cada vez mais longe, o jogo te dá 5 segundos extras para cada resposta certa. Assim você consegue disputar contra seus próprios resultados. E quanto mais você jogar, mais desafios vai poder desbloquear. E para facilitar ainda mais seus estudos de matemática, o game também tem uma área dedicada a truques matemáticos. Por exemplo, se você tem muita dificuldade em exponenciação, é só acessar o botão de truques matemáticos e dar uma olhadinha nas dicas desses conteúdos. Legal, né? O game de matemática para treinar seu cérebro é gratuito para os dispositivos Android. É só baixar, jogar e estudar. O próximo jogo que vai te ajudar a estudar é o CDF. Ele é um jogo de perguntas e respostas sobre vários temas. Tem desafios de educação e cultura, atualidades, cidadania, tecnologia, esportes, jogos e principalmente sobre os conteúdos das provas do Enem.
Quando você acessa esses conteúdos, vai poder escolher responder questões sobre as provas de linguagens e códigos, ciências da natureza, ciências humanas e matemática. E assim que você escolher uma das provas, o jogo vai te perguntar se você quer jogar contra outra pessoa ou sozinho. Escolheu? Então é só configurar quantas questões você quer responder para começar. E olha como são esses desafios. Uma pergunta aparece no topo da tela e você precisa escolher qual é a alternativa certa. Como se fosse uma questão de prova mesmo. E além de te ajudar a estudar e relembrar conteúdos através de questões, o CDF também tem um recurso de criação de desafios próprios. É só clicar no botão criar e escolher se você quer criar questões de verdadeiro ou falso. Ou um quiz com um enunciado e alternativas, como se fosse uma prova. Depois de criar seu desafio, você pode compartilhar com amigos e todo mundo se diverte enquanto testa os conhecimentos sobre a matéria que quiser. Então é só baixar ele gratuitamente no seu dispositivo Android ou iOS. Acha que precisa e quer testar conhecimentos gerais? Então é só baixar e jogar o quiz de conhecimentos gerais no seu Android ou iOS. Ele é um jogo bem variado e mistura diferentes assuntos em perguntas que podem ser de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, e até perguntas em que você tem que escrever uma palavra para responder. E como os conteúdos são de conhecimentos gerais, se prepara para responder perguntas sobre animais, acontecimentos históricos, matemática, música, países e muito mais. Para jogar o quiz, é só clicar no botão de jogar e partir para as perguntas. Só que ele tem algumas regras. Olha só, cada questão precisa ser respondida em um tempo determinado que você fica no topo da tela. Se você não responder nesse tempo, vai perder uma vida. Além disso, você só pode jogar se tiver vidas disponíveis, tá? Se ficar sem, você pode rodar uma roleta e ganhar vidas extras a cada hora. Se você achar uma questão muito difícil, vai poder compartilhar ela com um amigo através das suas redes sociais ou até enviar pelo WhatsApp. Agora, se você quiser pular uma questão, pode clicar no botão saltar e perder uma vida. O mais legal é que ao fim de cada resposta, o game te conta um fato curioso sobre o que foi perguntado. Então já sabe, se você quiser aprender mais sobre conhecimentos gerais, é só baixar o quiz de graça no seu smartphone e jogar. Dificuldade em geografia e quer memorizar países? Então dá uma olhadinha no StudyD. Esse game de interface simples funciona assim. Você seleciona uma partida, que pode ser de um jogador ou contra outros competidores. E escolhe se quer encontrar países, capitais ou descobrir os países através das suas bandeiras. Aí é só selecionar um modo, que pode ser um modo de segmento e o de quiz. No quiz, por exemplo, você consegue selecionar um jogo rápido ou completo, que é para quem quer aprender o máximo possível. Depois é só selecionar um nível, que vai do fácil ao difícil. Por último, você seleciona as regiões que quer aprender. Por exemplo, se você selecionar as Américas, o game vai te perguntar sobre os países da América do Norte, Central e Sul. Depois de configurar, o game vai destacar alguns países no mapa e te pedir para localizar lugares específicos. Para responder, é só clicar no país em destaque que você acredita ser a resposta certa. Não tem erro, gente! Ele é um ótimo game para você testar seus conhecimentos de geografia e ficar super afiado. Decorar a tabela periódica pode ser uma tarefa super complicada, mas é só jogar o Xenoob para aprender os elementos de um jeito bem simples. Nesse game você recebe cartas que representam os elementos químicos, como se fosse o super trunfo, sabe? Mas ao invés de carros, por exemplo, você joga com as propriedades de elementos da tabela periódica. Cada rodada é feita em 3 partidas. Quanto mais partidas você vence, mais pontos você ganha. No começo você consegue ver todas as propriedades da carta do adversário, mas quanto mais você avança, mais difícil fica, porque o game começa a esconder algumas propriedades para testar seu conhecimento. E é justamente para ver se você está aprendendo sobre os elementos químicos. Isso significa que você precisa estudar os elementos e escolher bem na hora de tentar adivinhar qual carta tem valores maiores. Tá precisando entender mais sobre os elementos químicos? Então baixa o Xenoob e deixa seu aprendizado bem mais legal. Que tal transformar seu estudo em um jogo? Para isso, tem o Geek Games do Enem e Vestibulares. Ele não é só um jogo de perguntas e respostas, por exemplo, mas ele usa um sistema de gamificação para liberar conteúdos para você estudar. Ou seja, quando você estuda e completa desafios, ganha pontos para desbloquear novos conteúdos e continuar a estudar. Para jogar, você só precisa entrar em um assunto e receber um questionário que vai determinar seu nível de conhecimento sobre uma matéria. Depois de responder, o aplicativo vai te liberar uma aula para você estudar.
Estudou? Então é só continuar respondendo questionários, assistindo vídeos e estudando para poder responder um teste final, que pode liberar mais fases e depois de liberar as fases e estudar, também pode fazer simulados para se preparar ainda mais para o vestibular, tá? Se você tá com foco total no vestibular e quer um game de perguntas e respostas valendo pontos e conquistas, eu te recomendo o Enem Game. Nesse jogo, você tem desafios diários ou em questões filtradas por áreas de conhecimento e mais de 7.000 perguntas para responder e aprender enquanto joga. Para participar do game, você pode escolher a opção individual ou torneios. No jogo individual, você escolhe poder acionar um filtro para responder uma prova específica do Enem ou todas elas, por exemplo. Assim que você escolher, o jogo começa e você recebe uma questão. É só ler e marcar a opção que acha ser a correta, como se fosse uma prova mesmo. Mas olha só que legal, tá vendo que tem 3 corações ali no canto esquerdo? Bem em cima na tela? Esses corações funcionam que nem nos games. Se você errar, perde um coração. Mas se acertar, você continua com eles. Se você ficar sem corações, vai perder a partida e vai ter que recomeçar o jogo. E tá vendo que no canto direito tem moedas? A cada partida que você vence, o game te recompensa com moedas que você pode usar para eliminar alternativas, acertar uma questão automaticamente ou pular uma questão que achar muito difícil. E além dos desafios individuais, você também pode participar dos torneios. Os torneios são partidas criadas semanalmente com temas específicos, como questões de ciências da natureza e língua estrangeira, por exemplo. Só que para participar, você precisa usar moedas que ganhou em partidas individuais, tá? E por ser um game bem competitivo, não poderia faltar um ranking, né? Quanto mais pontos você ganhar nas partidas de perguntas e respostas, mais chances vai ter de subir num ranking com todos os outros jogadores. Quer jogar? Então é só baixar o Enem Game no seu dispositivo Android ou iOS de graça. Por último, vou te mostrar o Forest, um game de produtividade que te ajuda durante os estudos. Para manter seu foco nos estudos, o Forest planta uma árvore digital no seu smartphone e começa a contar o tempo. Assim, enquanto você estuda, a sua árvore vai crescendo cada vez mais. Só que se você decidir sair do aplicativo, sua árvore vai morrer. Isso significa que quanto mais você estuda, mais bonita fica a sua árvore. Aliás, a sua árvore pode se transformar numa verdadeira floresta se você conseguir manter seu foco nos estudos. Para começar, você só precisa clicar no reloginho que fica no centro da tela. Aí você escolhe uma espécie de árvore e seleciona um tempo de foco para os seus estudos e clica em plantar. Agora é só manter sua atenção nos estudos e esperar o tempo acabar. Se você não interromper o crescimento da sua árvore, vai ter uma surpresa quando acabar de estudar. E aí, gostou dos games que te ajudam a estudar? São várias opções para os mais diferentes tipos de conteúdos. Tem games para afiar o cérebro, para aprender geografia, química ou até jogos de perguntas e respostas para quem quer se preparar para o vestibular. Tem outras recomendações de games para estudar? Então me conta aqui nos comentários, tá? Um beijo, gente! Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui.